Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo será na terra. E então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que possa ser perdoado. Eis que hoje me lanças face da terra, da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Mas o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao lado oriental do Éden. E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade, conforme o nome de seu filho, Enoque. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Para nós é um privilégio poder estudar a tua santa palavra. Reconhecemos, ó Deus, que a tua palavra lida e explicada é boca do Senhor falando diretamente às nossas almas, aos nossos corações. Por isso, ó Deus, nós clamamos a Ti, que o Senhor nos ajude a entender o Teu recado nesta noite. Abençoe cada vida que aqui entrou. Abençoe aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para que o Teu nome seja honrado e glorificado, para que vidas saiam daqui, ó Deus, transformadas, revigoradas pela Tua palavra e pelo Deus desta palavra que é o Senhor. E é no nome de Cristo, a razão da nossa vida, que eu oro. Amém e amém. É interessante quando se lê a respeito de Caim e Abel, muitas pessoas imaginam que eram 2 crianças, né? E aí Caim vai lá e mata Abel com uma pedrada na cabeça. Não, provavelmente eles já tinham mais de 20 a 30 anos de idade quando Caim matou Abel. E aí os tempos passam, e às vezes a gente não vê a cronologia porque o texto não é claro, mas pela lógica do texto é claro ver que quando Caim foge da presença do Senhor, foge da sua família, o que ele encontra ao fugir da família? Uma mulher, e ele se casa. E aí sempre aquela pergunta: pastor, onde Caim arrumou uma mulher? Se o mundo só era Adão, Eva e Abel, não era? Abel tinha sido morto, Caim estava vivo, Adão e Eva, então eram 3 que tinham sobrado. Na verdade, meus irmãos, depois que Adão e Eva tiveram Caim e Abel, eles geraram filhos e filhas. Isso era natural, naquela cultura, ter muitos filhos. Então, Caim casou com uma irmã, alguém próximo da sua parentela, porque tinha muitos filhos. Isso era normal. Então, provavelmente, acredita-se que Caim, quando fez isso, ele já tinha mais de 25 a 30 anos de idade. Então, Adão e Eva já tinham tido muitos filhos também. O que me chama a atenção na história de Caim, de Abel, de Adão, de Eva, é entender aquilo que o pecado fez com a humanidade. E Gênesis é o livro que significa princípio ou início. No hebraico, a palavra Bereshit, que significa em princípio. E quando você estuda os capítulos iniciais, está aqui narrada a história da criação do universo, do nosso planeta. Também é trabalhada a narrativa da criação do jardim de Deus, que é o jardim do Éden. E o homem e a mulher pecaram, desobedeceram a Deus e foram expulsos desse jardim porque eles erraram o alvo, eles pecaram. Não é por causa de comer uma fruta, seja ela pera, maçã, abacate, alguma coisa. Nós às vezes vemos pessoas falando que foi maçã. De onde tiraram essa ideia? Porque o texto sagrado não diz isso. Até mesmo uma vez os meus alunos me perguntaram: pastor, será que não foi coco? E eu fiquei: puxa vida, coco. Imagina o trabalho que cada um tem para furar o coco, né? Por que você acha que foi coco? Porque diz que ele tomou e comeu. Mas eu falei: não, mas tomou é pegar da planta, né, da árvore e comer. Eu pensei que ele tinha tomado no canudinho a água do coco e tinha comido. Então não é coco. Pode ter sido, pode ter sido abacaxi. Uma coisa é certa, foi uma fruta rápida, de acesso rápido, uma fruta que ele pudesse degustar e era gostosa. Mas não era a fruta que tinha uma poção mágica. Não existia isso. Na verdade, o problema foi a desobediência. O homem e a mulher pecaram e foram expulsos do jardim. E agora eles tiveram que se adaptar.
Agora Adão e Eva tiveram que se reinventar fora do jardim de Deus para tentar aproximar-se novamente de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da graça e da glória de Deus. Então Adão e Eva precisavam buscar a voltar naquela comunhão que eles tinham antes do pecado. Meus irmãos, o que é interessante é que esse capítulo 4 nos ensina que rebelar-se contra Deus é viver uma vida de conflitos. E viver uma vida de conflitos é viver uma vida de algo que vai te consumindo diariamente. É muito ruim você passar a vida inteira sempre em conflitos. E nessa noite, eu quero pensar em pelo menos 2 conflitos, de muitos, que Caim teve na sua vida. E nós vamos olhar para aquilo que estava consumindo o primeiro filho de Adão e Eva. E nós vamos analisar também como esses conflitos podem estar consumindo a sua vida, a minha vida ainda hoje. E quem sabe você que veio aqui neste culto, você tem passado por conflitos parecidos com os conflitos de Caim. É por isso que eu quero pensar com os irmãos, quais os conflitos que nós precisamos vencer na nossa vida? Quais os conflitos que nós precisamos vencer em nossa vida? À luz desse texto, eu vejo que o primeiro conflito que está registrado aqui na vida de Caim, talvez seja o nosso conflito nesta hora, foi o conflito com Deus. Talvez seja, pastor, graças a Deus, eu não tenho conflito com Deus. Será mesmo? Será que você não tem algumas coisas que precisa acertar nesta noite com Deus? Veja comigo novamente o versículo 1. Diz assim: e conheceu Adão a Eva. Talvez outras versões digam, e teve relações, intimidade, porque essa é a expressão. Adão não chegou a Eva, prazer, meu nome é Adão. Não é isso, a palavra conhecer é intimidade. E ele diz então, que ela então deu à luz a um filho. E este filho se chamou Caim. E o que ela disse quando ela pôde ver o seu filho nascendo? Alcancei do Senhor um homem. Meus irmãos, desde que nós entendemos o texto sagrado da palavra de Deus, a gente começa a compreender como que foi a maravilha do nascimento de Caim, a primeira criança que nasceu na história da humanidade. E aí diz o versículo 2, que deu à luz também a seu irmão Abel. Eles não eram gêmeos, isso é tempos depois. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi o quê? Lavrador da terra. Mas o texto diz que aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Irmãos, Caim estava vivendo agora, nesse contexto, fora ou dentro do jardim do Éden? Fora, porque no capítulo anterior Deus tinha expulsado Adão e Eva. Então Caim recebeu dos seus pais toda a orientação espiritual para seguir a Deus. Caim, então, quando Adão e Eva pôde ter o privilégio de ver aquela criança, a primeira criança a nascer na história da humanidade, com certeza diante do erro, da falha que Adão e Eva cometeram para com Deus, eles então olharam para aquela criança e procuraram orientá-la, para que ela pudesse crer e seguir um Deus verdadeiro, adorar a Deus, não errar como ele errou, como ela errou, ou seja, os seus pais erraram lá no Éden. Portanto, meus irmãos, Adão, com toda a certeza, ele ensinou seu filho mais velho a obedecer a Deus, porque Adão sabia perfeitamente qual era o preço da desobediência. Adão com certeza lembrou dos momentos de intimidade que no virar do dia ele tinha com Deus, porque Deus sempre conversava com Adão, Deus falava com ele. E então, esses versículos iniciais do capítulo 4, nos revela, meus irmãos, que o foco estava em torno da vida de quem? De Caim. E só para os irmãos terem uma ideia, o nome Caim aparece cerca de 16 vezes em 7 ocasiões diferentes. Mas é interessante que Abel, no Antigo Testamento, só é identificado como o irmão mais novo de Caim. E não se fala mais nada de Abel em todo o Antigo Testamento, a não ser, se você olhar depois em 2 Samuel, capítulo 20, verso 18, que ali fala de um Abel, mas não é o Abel, irmão de Caim. Era uma outra pessoa que tinha recebido o nome de Abel.
Mas quando você olha o Novo Testamento, você vai encontrar muitas referências a respeito de Abel. E em tais referências, você vai ver no Novo Testamento que Abel é apresentado como modelo de mártir, que sofre por sua fé. O próprio Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, o nosso Salvador, deu testemunho a respeito de Abel. Você encontra isso em Mateus, capítulo 23, verso 35, e Lucas, capítulo 11, verso 51. O apóstolo João também escreveu em 1 João 3, verso 12, testificando quão justas foram as obras de Abel. Como também você olha no capítulo 11, 12 da carta aos Hebreus, em que o nome Abel apareceu na galeria de quê? Dos heróis da fé. Olha que privilégio que Abel teve, em tão pouco tempo de vida, ser colocado naquela galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, verso 4, Hebreus capítulo 12, verso 24. Irmãos, o que é incrível é ver que ainda em Hebreus, o escritor deixou claro que a oferta de Abel foi superior à oferta de Caim, porém foi inferior à oferta de Jesus Cristo, ou seja, Cristo foi o sacrifício maior. Portanto, irmãos, Abel é mais falado na nova aliança, ou seja, no Novo Testamento, do que na antiga aliança, do que no Antigo Testamento. Mas quando você olha para a vida de Caim, você vê que se fala muito de Caim no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento não fala muito de Caim. E o que é interessante ainda observar, que o nome Caim em hebraico significa possessão, aquele que tem posses. Mas sabe o que me chama a atenção aqui nesse capítulo 4 de Gênesis? É que quando Eva concebeu Caim, o sentimento que ela teve de ser mãe foi algo incrível. Meus irmãos, Eva sabia que Deus foi quem havia criado tudo sozinho, tanto o homem do pó da terra, quanto ela que tinha sido feita, tirado da costela de Adão, seu esposo. Ela entendia perfeitamente, Deus era o Criador. Mas se você prestar atenção, leia comigo o verso 1 desse capítulo 4. Eva usa uma palavra hebraica, que é a palavra kaniti. E kanit significa adquirir, comprar, obter ou criar. Podemos ler novamente o verso 1? Quem gostaria de ler aí para mim? Gênesis 4, verso 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor. Alguém tem outra versão além da palavra alcancei? Adquiri. Mais outra palavra? Adquiri apenas ou alcancei? Na verdade, a palavra kanit é o que eu falei: adquirir, comprar, obter ou criar. Ou seja, eu adquiri do Senhor, eu obtive do Senhor, tive posse do Senhor, eu criei da parte do Senhor. Meus irmãos, o que Eva estava dizendo aqui com as suas palavras? É o seguinte: olha, eu consegui criar, vamos dizer assim, um segundo homem. A expressão de Eva aqui não era uma blasfêmia, porque ela estava dizendo o seguinte: eu e meu marido conseguimos fazer um homem, mas com a ajuda de Deus, através de nós. Irmãos, é um milagre a gestação, a fecundação, a vinda de uma criança a este mundo. Que coisa gloriosa, que coisa espantosa é ver um homem e uma mulher que se amam e dali sair uma criança tão perfeita, uma criança que traz tanta alegria para uma família. A ideia de Eva é dizer: Senhor, eu e Adão, pela ajuda do Senhor, agora nós é que fizemos um homem. Ela disse: eu alcancei do Senhor um homem, um varão. Ou seja, Eva estava querendo dizer o seguinte: nós que somos frutos da mão do Criador, que criou do nada todas as coisas, que é bendito eternamente, nós que fomos criados por Ele, agora, enquanto nós fomos gerados por Deus, criados por Deus, eu e Adão, com a ajuda de Deus, geramos um homem, um ser humano. Isso é muito profundo. Irmãos, aquilo foi incrível. Saber que a primeira criança da história mundial foi criada, foi gerada dentro de si.
Isso não é tremendo? Imagine Eva dando a luz a Caim, e ela vendo, gente, enquanto Deus nos criou do nada, eu e Adão estamos vendo aqui agora, um objeto saindo de mim, mas não é um objeto, é um ser vivo, é um ser humano, é alguém que também é como nós, mas nós o criamos com a ajuda de Deus. Vocês conseguem imaginar? Como que não foi a emoção de Eva, a emoção de Adão, ao ver aquele bebezinho ali, frágil nas suas mãos? Vocês conseguem imaginar, meus irmãos, que depois do nascimento de Caim, como que foi a criação de Caim, a educação de Caim, a primeira criança do mundo? Vocês imaginam quanto Adão e quanto Eva não amaram? O quanto essa criança não significou para este primeiro casal? E isso foi muito forte, porque quando Caim começou a crescer, ele começou a copiar os passos de quem? Do seu pai. Porque ele se torna em quê? Num agricultor. Irmãos, isso é lindo para a figura de pai e filho. Pai e filho trabalhando na mesma profissão. Não é bonito isso? Quando um filho quer seguir a profissão do pai ou a profissão da mãe. E nesse caso aqui, qual era a profissão de Adão? Ele cultivava a terra, ele era agricultor. Logo Caim passou a ser o quê? Orgulho do seu pai. Ele podia olhar para Caim, Adão, e dizer: ó Deus, muito obrigado, fui eu que criei com a tua ajuda junto com a minha esposa. É meu filho, é meu orgulho, a minha alegria. Só que infelizmente, meus irmãos, isso acabou abrindo um caminho no coração de Caim, de um sentimento puramente humano e longe de Deus. Sabe por quê? Porque Caim se tornou o centro da vida de Adão e Eva antes do nascimento de Abel. E Caim começou a ter um sentimento de autodeterminação, de independência, eu diria quase que de exclusividade, até que nasceu Abel, o irmão mais novo de Caim. E o que vai acontecer agora nessa relação? Caim, que tinha exclusividade, agora teve que dividir a sua exclusividade com seu irmão. Meus irmãos, pense comigo, os sentimentos de exclusividade de Caim foram traídos, talvez por causa desses sentimentos que ele começou a ver o pai e a mãe felizes com Abel, mas não tão felizes com ele como era antes. Ele começou a ver que ele não era mais exclusivo na vida dos seus pais. E ali começou a gerar um conflito no coração de Caim, não só naquela relação familiar, mas principalmente para com Deus. Sabe por quê? Porque o temor do Senhor não estava mais no coração de Caim. Não havia mais a mesma intensidade que estava no coração de Adão e Eva, no coração de Caim. Irmãos, ainda que Caim cultuasse a Deus, ele prestava um culto a Deus por prestar. Ele começou a buscar a Deus somente para cumprir um ritual religioso, porque isso é claro, quando ele oferece a oferta ao Senhor, ele não fez de todo o coração. E me parece que à luz desse texto, que esse culto na vida de Caim se tornou mais num ritual do que numa verdadeira adoração da sua vida. Meus irmãos, meus amigos, o culto que Caim prestava era muito diferente do seu irmão, porque Abel cresceu, Abel começou a acompanhar o seu pai também, mas o Abel começou a oferecer de coração. Abel não estava só cumprindo um ritual religioso. Aqui para mim está a grande diferença entre Caim e Abel. Caim poderia dizer para Abel: irmão, papai me ensinou, mamãe me ensinou que a gente não deve desobedecer a Deus. Olha, eu tenho procurado fazer o melhor aqui na agricultura, e eu tenho oferecido sempre para o Senhor. Os irmãos acham que Caim só ofereceu para Deus os legumes, o melhor da terra, quando Abel cresceu e ofereceu o animal? Não, Caim já fazia isso direto, até que Abel também nascesse e crescesse. Meus irmãos, a diferença é que Abel começou a entender a dinâmica de quem era Deus. Ele começou a dar primeiro o seu melhor para Deus, mas por sua vez, Caim começou a cumprir apenas um ritual. Ele oferecia alguma coisa, aquilo que ele tinha na terra, escolhia lá alguns legumes bonitos, colocava ali no local e oferecia ao Senhor. E isso levou Caim à arrogância, à prepotência, à exclusividade. Ele se achava o cara. Porque foi aí que o conflito com Deus nasceu no coração de Caim. Sabe, irmãos, quando eu olho para a vida de Caim, eu vejo esse texto e eu começo a pensar que é impossível não comparar a vida de Caim com a minha vida, com a sua vida e com a nossa vida.
Porque são esses os mesmos sentimentos que também nos levam a afastar de Deus. Porque ficamos tão autodeterminados em nossas decisões, tão independentes, nos sentimos donos dos nossos narizes, que não achamos necessário prestar satisfação a quem quer que seja da nossa vida. Falamos, não, eu não preciso ficar falando com Deus toda hora. E muitas vezes nos isolamos de tudo, nos isolamos da igreja, porque achamos que os nossos ideais são os mais coerentes, os mais maduros que muitos irmãos. E aí chegamos a uma posição de acharmos que nem Deus precisa mais da nossa consulta. A pessoa já não quer mais nem ir na igreja, já acha que não precisa buscar a face de Deus. Uma vez ou outra tá bom, para que ir sempre? Para que ir buscar a Deus sempre? E aí perdemos a chave de toda a sabedoria, que se chama temor do Senhor. Quando eu olho para essa questão de Caim, eu começo a pensar no homem pós-moderno, e eu me lembro do filósofo do passado, infelizmente ateu, chamado Nietzsche. Você já deve ter lido sobre Nietzsche. Por incrível que pareça, mesmo não concordando com a visão teológica dele, porque ele era um ateu de mão cheia, não acreditava em Deus, mas eu tenho que concordar em pelo menos observações que ele fazia a respeito da vida, como um bom filósofo. E Nietzsche disse certa vez que o homem se sentia um super-homem. Super-homem. E meus irmãos, o que é interessante é que quando ele falou isso, ele não estava definindo o homem como Clark Kent, aquele que tinha superpoderes. Não é esse super-homem que ele falava. Ele estava definindo o super-homem mais como um Batman. Aquele que não tem superpoderes, mas que tem um ótimo cinto de utilidades, que foi inteligente de arrumar algumas armas, criar ali, uma bate-caverna, um carro, e assim ele ter esse cinto que pode fazer quase tudo para ajudá-lo a escapar na hora da adversidade. E a maioria das coisas estão sempre ali, nesse cinto que ele criou para poder se virar diante dos seus problemas. E aí, quando Nietzsche fala sobre o super-homem, ele está falando da gente se imaginar assim, como este super-homem, essa super-mulher, este Batman ou Batgirl, que está com esses aparatos especiais, porque acha que tem poderes adquiridos para controlar qualquer adversidade. Eu sei controlar, eu sei me virar, eu tenho estudo, eu tenho conhecimento, eu tenho capacidade. E é nesse momento que nós nos achamos sábios e capazes para resolver tudo e não depender de mais ninguém e nem mesmo de Deus. Quantas vezes achamos que por nossa capacidade a gente resolve os problemas? E a gente começa assim, e é uma pena que Nietzsche não conseguiu entender quem era Deus, que Deus era real, que Deus era Senhor da sua vida. Tanto é que a morte dele foi terrível e cruel, de tanta agonia, a morte de Nietzsche. Aquele que morre sem a presença de Deus morre assim. Mas meus irmãos, o ser humano às vezes age como Caim agiu, se sentindo um super-homem, uma super-mulher. E Caim começou por esse caminho. E é esse caminho que gera em nós um conflito com Deus, porque achamos que nós podemos resolver tudo. Deixa comigo que eu faço. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de estar sempre nos cultos, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso de comunhão, eu estou em casa, eu estou bem com Deus, e isso é o que importa. Você se sente autossuficiente até na vida espiritual, e isso gera conflito. Conflito com Deus, conflito com as pessoas que vivem com você. E muitas vezes nós podemos nos tornar cristãos ritualistas, fazendo da igreja, o de nosso culto a Deus talvez, um mero ritual semanal religioso. Uma simples obrigação semanal de estar na presença de Deus, assim como nós temos que cumprir as nossas atividades profissionais a cada semana. E não uma real necessidade de adorar a Deus, de contemplar a beleza de Deus, de se emocionar na presença de Deus. Meus irmãos, nós não podemos fazer da igreja um lugar de cumprir obrigações eclesiásticas, de cumprir obrigações religiosas. Na verdade, meus queridos, nós cantamos o que cantamos, nós ofertamos o que ofertamos, nós celebramos a ceia como temos celebrado, nós fazemos almoço, cantina, festa como fazemos, bazares, ação social como fazemos, exatamente porque nós experimentamos genuinamente a presença desse Deus vivo, poderoso, que nos ama profundamente.
É por isso que nós fazemos isso. Não é para cumprir um ritual religioso, porque é maravilhoso para nós estar nos átrios do nosso Deus e contemplar a beleza do Senhor no seu templo. Estar na presença de Deus é a coisa mais linda da nossa vida, adorar o santo nome do Senhor. O problema, meus queridos, é que a falta de relacionamento com Deus nos leva a ter um conflito com Ele. O nosso distanciamento de Deus nos faz ficar tão frios, que os valores do reino de Deus perdem a importância para nós. Para que ir à igreja? Por que eu tenho que estar toda semana na igreja? Por que eu preciso me envolver com a igreja? Eu não tenho necessidade disso. Por que a pessoa pensa assim? Porque ela já está com o coração vazio. O coração está frio, já há um conflito no seu coração diante de Deus, porque quando você está bem com Deus, a coisa que você mais sente necessidade é estar junto com o povo de Deus, adorando e glorificando o nome do Senhor. É dizer, como disse o salmista no Salmo 84, eu prefiro estar um dia na casa de Deus do que 1000 em outro lugar. Aqui é lugar de alegria, aqui é lugar de transformação. É por isso que o salmista disse no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, quando você não tem prazer de estar na casa de Deus, a sua família começa a entrar em conflito, os seus filhos entram em conflito, a igreja entra em conflito, a sociedade entra em conflito, porque a paz é minada. Tudo fruto de um coração frio, vazio, diante de uma religiosidade falsificada. Caim estava fazendo isso, por isso ele fez o que fez, por isso Caim agiu da maneira que ele agiu, por isso que Caim era pura emoção, ele agia por aquele momento de sangue quente. Caim não se sentia mais amado centro da sua casa. Caim então começou a trabalhar com a sua raiva, com o seu ódio, porque o seu coração estava em conflito com Deus. Às vezes, nós podemos estar matando pessoas, não fisicamente, mas com palavras, com atitudes. Quantas pessoas não estão matando a sua relação por causa do conflito que você tem, não uma com a outra, mas com Deus, porque quando o conflito com Deus está forte no coração, você não consegue viver em comunhão com ninguém. Esta noite Deus quer que você entenda isso. Ele te ama, Ele te trouxe a este lugar, Ele quer fazer nova todas as coisas. Ele não quer de você religiosidade, Ele não quer de você apenas um culto por dar culto a Ele. Ele quer ter um relacionamento profundo e íntimo de amor com você, hoje e para sempre. Caim estava nesse conflito com Deus. Este foi o primeiro passo da sua tragédia e da sua derrota. Mas há um segundo e último conflito na vida de Caim, que está registrado aqui nesse texto, e talvez seja o seu conflito nesta noite. O conflito interpessoal. Se você não está bem com Deus, automaticamente você não vai estar bem com o próximo. Se o marido não se aproxima de Deus, ele não vai conseguir amar a sua esposa e respeitá-la. É nítido. Quanto mais você tem intimidade com Deus, mais você vai estar cheio de amor, cheio de graça, cheio de bondade. Vai ser um marido segundo o coração de Deus, vai ser uma esposa segundo o coração de Deus. Olha o conflito interpessoal na vida de Caim, verso 4. Abel cresceu e também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. O que Caim fez? Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Qual a versão que diz na sua Bíblia sobre descaiu-lhe o semblante? Todos têm a mesma palavra? Ficou muito irritado. Esta é a melhor palavra para o hebraico, transtornado. Você já viu uma pessoa que quando você dá uma notícia para ela, ou fala algo que ela não quer ouvir, ou vai chamar a atenção daquela pessoa, ela fica transtornada na sua frente? Zangada. Parece que a artéria aqui na testa, né? Os médicos de plantão me ajudam, né? Fica tudo elevado aqui, né? Você vê, ela está bem? Não, está tensa. Aí você fala, está tudo bem, você entendeu? Entendi perfeitamente. Você não entendeu não, porque aqui ó, chega a estar levantada a artéria na testa, né? Você vê que ela está pronta a explodir. Meus irmãos,
Deus olhou para o coração de Caim primeiro, mas o texto fala que o semblante dele ficou caído, ele ficou azedo diante de Deus por aquilo que aconteceu. Aí você pode dizer, pastor, porque Caim não entendia que o cordeiro foi sacrificado, sangue foi derramado, era um simbolismo de Cristo. Tudo bem, irmãos, com o óculos do cristianismo, nós enxergamos Cristo ali. Mas Caim não entendia isso também, até porque em algum momento diz que todos os sacrifícios de Caim Deus tinha rejeitado. Foi a primeira vez que Deus rejeita. Ainda não tinha sido instituído religião, ainda não tinha sido instituído o povo de Judá, o povo de Israel não existia. Deus não tinha dado as leis, os 10 mandamentos não existia, o livro de Levítico sobre os rituais do templo não existia, nem templo existia, só existia a família de Adão e Eva no mundo. Então não tinha nada estipulado por Deus para matar um animal, não tinha um culto estabelecido por Deus, nem circuncisão. A questão é que Deus estava vendo aqui, nesse contexto, um culto que era de coração. Meus irmãos, Deus viu que Caim estava mais numa competição do que numa adoração. Sabe o que me chama a atenção? Que o primeiro assassinato no planeta Terra veio como consequência de um culto oferecido a Deus. Vocês conseguem imaginar isso? Meus irmãos, olha o que diz agora o versículo 6. O Senhor disse o que para Caim? Por que você ficou irado? Por que descaiu o seu semblante? Por que você ficou com a cara feia? Se você fizesse bem, não é certo que seria aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele você deve, ou seja, Caim, você precisa ter domínio próprio. Caim, você ofereceu este culto para mim de boca para fora e de atitudes. Igualzinho aquilo que nós estudamos em Miqueias, lembra? Se o Senhor quer culto, culto a gente vai te dar. Se o Senhor quer o quê? Muitos animais? Vamos matar muitos animais. Irmãos, Deus não está preocupado com o show da fé. Deus não está preocupado se vamos fazer muitas coisas dentro do templo. O que Deus quer é um coração quebrantado e contrito. E aí Deus viu o coração de Caim. E esse coração de Caim já estava em conflito com Deus e automaticamente virou um conflito interpessoal. Irmãos, Caim era ou não era herdeiro de tudo de Adão e Eva? Ele era o primogênito, ele tinha o direito de tudo. Abel, irmãos, não era ameaça de querer pegar algo de Caim. Ou seja, existia algo muito maior aqui nesse texto. Porque, irmãos, Abel era um homem que dependia totalmente de Deus. Abel observou aquilo que seu pai ensinou. E Abel também absorveu todos os ensinamentos espirituais. Ele estava sempre disposto a dar o seu melhor a Deus. Esta devoção que fazia Abel ser avaliado positivamente por Deus. Irmãos, Deus conhece cada coração que entrou aqui nesta noite. Deus sabe se o seu coração é de julgamento, é de quebrantamento, se você está vivendo uma vida de pecado, ou se você está vivendo uma vida de quebrantamento, de pedido de perdão. Ele conhece, eu não conheço, mas Deus conhece. Por isso Ele te trouxe aqui nesta noite, porque Ele está mudando o seu jeito de pensar, porque Ele está dizendo para você, eu quero um culto que seja agradável a mim, mas com o coração quebrantado, não com ritualismo. Abel, irmãos, se tornou numa ameaça para Caim, porque Abel fazia tudo com o coração, ele fazia as coisas com alegria para o Deus da sua vida. E também, quando você olha nesse momento aqui, a intenção de Deus nessa passagem bíblica foi dizer: Caim, eu quero te dar um alerta, Caim, você está em conflito comigo, e eu estou vendo o teu coração, Caim, você está com o coração azedo, amargurado. Ou seja, Deus primeiro orienta, conversa, Deus dá oportunidade. Deus foi conversar com Caim. Deus chamou Caim para um papo 10, para uma resenha, como diz alguns jovens. É só você olhar no versículo 6, porque Deus olha para Caim e fala: Caim, vem cá, vamos bater um papo. Por que você está com raiva? Caim, por que você está carrancudo? Caim, se você tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, Caim. Ou seja, o que Deus estava dizendo aqui:
Ele estava dizendo a Caim: Caim, o sorriso na vida vem da capacidade que temos de consertar aquilo que está errado, de corrigir, de mudar nossas atitudes, Caim. Caim, por favor, acorda, Caim. O seu coração está amargurado. Caim, você está com o coração cheio de ódio, cheio de inveja, cheio de rancor. Só que a amargura, irmãos, vem do conflito. Quando nós olhamos para as pessoas e olhamos com uma óptica da nossa frustração pessoal. Nós às vezes olhamos para alguém e falamos: fulano é isso, fulano é aquilo. O problema não é fulano, nós é que somos frustrados. Nós é que estamos com o coração cheio de dor. Nós é que não estamos bem resolvidos aqui dentro e com Deus, porque quando você está bem resolvido aqui e resolvido com Deus, as pessoas podem fazer o que quiserem com você, você não será abalado. O Salmo 125 diz o quê? Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não, mas permanece para sempre. É por isso que, se não controlarmos os nossos desejos, eles vão nos destruir. Você pode repetir isso comigo? Se não controlarmos os nossos desejos, eles vão nos destruir. Foi no coração de Caim que nasceu uma raiva mortal para com Abel. Foi ali naquele momento que nasceu um desejo de ver Abel se dando mal. Irmãos, quando Deus chamou Caim para esta resenha, Caim tinha matado Abel? Não. Ele só estava o quê? Ferido, machucado por dentro, com raiva de Deus e de todo mundo, principalmente de Abel, porque o seu sacrifício não foi aceito. Eu acho interessante que quando a gente não quer se transformar para ser feliz, imediatamente a nossa mente começa a achar que todo mundo é culpado da nossa dor. Você já parou para pensar nisso? O seu patrão é o culpado por você estar vivendo uma vida tão difícil financeiramente. Você começa a culpar a sua esposa que não te ajuda em casa, ou seu esposo que não te entende. Você começa a culpar os seus filhos que não te compreendem, ou os seus pais que não te compreendem. Você começa a culpar a igreja que não te dá apoio, que não te dá cesta básica, que não está junto com você ou não liga para você. Não é assim. Você começa a culpar o prefeito da cidade, você começa a culpar os vereadores, você começa a culpar o governador, o presidente, você começa a culpar a aliança dos maiores países desse planeta, mas você não olha para si mesmo e diz: eu é o que estou com problema, eu é que preciso mais de Deus. Irmãos, eu sempre vejo pessoas que estão sempre reclamando de tudo, criticam tudo, criticam todos, mas não olham para si mesmo. É igual Caim. Irmãos, quando a gente quer que o mundo se transforme para sermos felizes, isso mostra que nós temos um sentimento de vítima. Sabe o que é vítima? Todo mundo tem que parar a vida para me socorrer e ajudar. Sentimento de vítima. O mundo não pode parar e nem quer parar para te ajudar e para me ajudar. O único que tem todo o tempo e tem uma agenda aberta para nós é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória. Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e agende com a minha secretária que uma hora eu vou atender vocês. Ele fala o quê? E eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor. Saia deste patamar de vitimização que muitas vezes criamos, e isso nos faz isentar-nos de nossas responsabilidades. Começamos a achar que nós somos a vítima, que nós somos pessoas que ninguém entende, somos os mais sofridos, só eu que sofro mais do que você. Você conhece pessoas assim? Você para conversar com ela, ela não fala um minuto sequer: Deus é bom demais. Esta manhã as misericórdias do Senhor foram renovadas sobre nossas vidas. Olha como Deus é bom, eu pude me alimentar, eu não estou no hospital morrendo, eu estou ainda com a oportunidade de celebrar a vida. Deus me deu uma família. Não é aquela família, mas é a minha família. Graças a Deus eu tenho um emprego. Que bom, eu não tenho um carro, mas eu posso andar de Gol. Grande ônibus lotado. É Gol.
Ah, eu posso andar de bicicleta. Não, eu posso andar a pé. Graças a Deus ainda tenho pernas. O que normalmente você vê? Ah, irmão, eu estou passando tantos problemas. Eu estou com dor aqui, estou com dor no cabelo, estou com dor não sei aonde. Ah, o meu filho fez isso comigo. O meu marido me tratou mal. O meu patrão fez aquilo. Eu vou processar fulano de tal. O meu vizinho e tudo mais. E a igreja nem me deu atenção. Você conhece gente assim? Que quando ela já chega, você fala, meu Deus, lá vem ela. Você já sabe que a fala dela não vira. É o mesmo disco de sempre. Vitimização. Talvez tenha sido nessa hora de vitimização que Caim tenha pensado, todo mundo tem que mudar para construir minha felicidade. Afinal de contas, eu sou Caim, o primeiro ser humano a nascer na terra. Eu mereço respeito. Caim com certeza estava com esse sentimento. Mas será que não é assim que nós temos agido em nossos relacionamentos? Porque muitas vezes nos tornamos egoístas, egocêntricos. Nós estamos ferindo as pessoas que amamos com palavras, com atitudes, porque entramos nesse campo da vitimização. Irmãos, quando eu olho para esse cenário na vida de Caim, eu fico pensando, quantas pessoas hoje não estão vivendo como Caim, querem ser o centro das atenções, porque tem coisa acontecendo na minha vida, na sua vida, que talvez possa ser até culpa dos outros. Mas quem sabe que a maioria dos problemas que estamos vivendo tenham nascido de decisões que nós tomamos. Alguém colocou uma arma na sua cabeça para se casar? Você tomou decisões de comprar aquele carro, está endividado? A culpa é de quem? Você não soube administrar o seu cartão de crédito? A culpa é de quem? Você está passando um momento de grande aflição? A culpa é de quem? Pastor, minha saúde não está bem. Você cuidou bem da saúde porque o corpo está cobrando. Alimentação, sono, preocupação. Lance sobre Deus a sua ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de você e de mim. Mas a gente está sempre aflito, angustiado, não dorme direito, come demais. Aí vai e descobre que está com uma doença, está com diabetes. Aí a pessoa começa a reclamar, murmurar. Meus irmãos, é provado que de 70% a 80% das nossas doenças é de fundo psicossomático. Quem sabe, meus irmãos, que a maioria dos problemas que nós vivemos, não foi a gente mesmo que colheu isso, porque a gente plantou isso. Porque nós somos pessoas que temos esse problema. Pergunto a vocês, vocês não tiveram que escolher estar onde vocês estão hoje, trabalhando onde estão trabalhando? Talvez não seja no emprego que você queria, mas você não foi ali e aceitou aquele trabalho, aceitou aquele salário. Meus irmãos, você não escolheu aquela pessoa para se casar e entendeu que era a pessoa da sua vida, e por que agora não é mais? Porque você queria ser o centro do casamento, e talvez isso tenha sufocado a sua relação. Eu vejo, meus queridos, que quando nós olhamos para todo o cenário que nós estamos vivendo, podemos achar realmente que todo mundo é culpado, menos nós. E aí tomamos decisões na nossa vida pautados nisso. É por isso que muitas vezes estamos sofrendo. Muitas vezes nós não admitimos que o problema foi a gente que não tomou uma decisão pautada na vontade de Deus. E quando você não está bem com Deus e consigo mesmo, você não vai ser uma pessoa relacionável. Eu não consigo entender uma pessoa que passa anos e anos buscando a face do Senhor, indo à igreja, ouvindo mensagens, adorando a Deus. Irmãos, tantas programações lindas, só quando a gente vê o coro celebrar e cantando aqui, principalmente Maravilhosa Graça, Aleluia de Handel, as cantatas que já tivemos, as crianças cantando, tantos eventos que essa igreja tem feito para adorar, glorificar o nome do Senhor. Às vezes a pessoa sai e você cumprimenta, boa noite. Eu não sei, será que chupou limão? Não, ela é assim mesmo. Não pode ser assim. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Por quê? Tudo se fez novo. Quando estamos na presença de Deus, há abundância de alegria na nossa vida. Você pode enfrentar lutas como eu enfrento também. Mas você sabe que o Senhor está contigo, o Senhor está comigo, e a gente não vai temer mal algum. A nossa alegria é saber que o Senhor é a razão da nossa história. Pare de fazer da sua vida uma vida de vitimização. Você foi escolhido por Deus para refletir a glória do Senhor. Não ficar se autocomiserando, achando que você é um coitado ou uma coitada e que ninguém te entende. Irmãos, Abel ficou com raiva de Caim ou Caim ficou com raiva de Abel? Agora, o texto fala em algum momento, Abel provocando Caim. E aí, ó, meu sacrifício Deus aceitou, o seu não. Você já viu isso acontecer?
Só que isso acontece muito entre nós, quando se fala de time de futebol. Ah, pastor, mas é brincadeira, mas essas brincadeiras às vezes ofendem. Uma coisa boba. Quando se fala de política, Deus me livre. As pessoas começam a brigar. Igrejas se dividiram nas últimas eleições. Vocês conseguem entender isso? Aonde está o sangue de Cristo? O amor a Cristo, a transformação que Cristo dá, a tal ponto de que um partido político é mais forte do que a sua experiência com Cristo. Vocês conseguem entender, meus irmãos? Nós fomos salvos pela graça, e isso nos faz ser pessoas bem-aventuradas, felizes, vitoriosas, que têm palavras abençoadoras. E aí você nunca vai depreciar o próximo. Você vai dizer: que pena, o seu time perdeu, né? Mas uma hora ele vai ganhar. Normalmente seu time não presta, saia dele, vem para o meu. Se eu nunca ganho, sempre tem aquele prazer de depreciar. A gente é assim. Eu sei que meu time não está bem, o Fluminense principalmente, né? Mas não é isso que me move. A minha alegria é saber que Jesus é a razão da minha história. Sabe, meus queridos irmãos, Abel não teve culpa. Abel não ficou zoando, como diz alguns, da cara de Caim. E o que é incrível é que Caim não estava preocupado com a sua oferta, se ela iria ser aceita ou não. Mas ele estava preocupado em impedir que Abel pudesse de novo ofertar a Deus. Caim impediu que Abel pudesse oferecer um outro culto. Então, para isso não acontecer, ele preferiu fazer o quê? Matar, acabar com o seu concorrente. Vocês conseguem imaginar o problema interpessoal no coração de Caim? É melhor acabar com a raça dele, porque da próxima vez eu vou ser exclusividade de novo, eu vou ser o centro das atenções e Deus vai se agradar de mim. Ele não estava nem aí para agradar a Deus, ele queria apenas holofote. Esse era o desejo de Caim, egocêntrico. Meus irmãos, o foco dele estava errado. Mas aí eu digo para vocês, a gente lê esse texto e fala: pastor, Caim foi um homem muito ingrato, né? Caim realmente é um testemunho negativo na Bíblia para os nossos dias. Mas às vezes eu posso ser Caim. Às vezes você pode ser Caim. Porque muitas vezes somos parecidos com ele. Quantas vezes mudamos o foco daquilo que Deus quer para a gente, porque nós estamos olhando para aquilo que os outros estão fazendo, mas não estamos olhando para aquilo que nós estamos fazendo. Focamos mais nos outros, não focamos em nós, não focamos em Deus. É por isso, meus irmãos, a transformação só vai acontecer quando nós começarmos a olhar para as nossas vidas e começarmos a entender quem é Deus na nossa história. Houve uma cortina de fumaça no coração de Caim. Isso impossibilitou dele enxergar o conflito que ele estava tendo com Deus. Se você olhar no versículo 8, acontece o assassinato do seu irmão Abel. Caim eliminou a concorrência. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia rapidamente, Mateus 5. Veja comigo, verso 21 e 22. É Jesus quem nos ensina a mudar o foco diante dos nossos relacionamentos. Mateus 5, 21, o que ele disse aqui? Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, Jesus, porém vos digo que qualquer que sem motivo ficar com raiva do seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão: você é um nada, ou raca, como pode estar na sua Bíblia, será réu do sinédrio. Ou qualquer que lhe disser: seu louco, a expressão louco aqui é a palavra idiota, chamar o outro de idiota, você será réu do fogo do inferno. Irmãos, que palavra dura de Jesus. Jesus estava ensinando aqui que é tão assassino quem mata, como também quem odeia. É tão assassino quem mata, como também quem não perdoa. É tão assassino quem mata, como também aquela pessoa que quer eliminar a concorrência, que quer falar mal do outro, que quer depreciar o outro. É por isso, queridos, que nós podemos estar matando pessoas, mas dentro de nós, quando a gente não consegue mais olhar para aquela pessoa, porque a gente tem raiva dela. Admite isso. Quantas vezes você já ficou com raiva de alguém, você não consegue perdoar aquela pessoa, e dentro da sua alma você só quer vingança. E aí você quer fazer como disse uma adolescente para mim, há mais de 20 anos atrás: pastor,
Eu só queria que fulana de tal, que fez mal para mim, caísse com aquele rostinho lindo dela naquele asfalto quente meio-dia. E eu assim, sério? E ainda que arrastasse para uns 2, 3 metros. Eu disse, sabe o que é isso? O seu coração está mais poluído, infeccionado do que ela. O pecado está maior na sua vida porque você está desejando o mal para aquela pessoa. Irmãos, quando nós estamos lá na profundeza da nossa alma, simplesmente com raiva de alguém, nós nos tornamos assassinos emocionais. Nós estamos jogando por terra a possibilidade de reconstrução, porque o argumento da raiva sempre virá com violência. É por isso que tem tanta violência nesse mundo. É por isso que os conflitos interpessoais estão acontecendo, o feminicídio está acontecendo, tantos assassinatos. Tudo isso acontecendo porque há um conflito no coração do ser humano. E muitas vezes, pessoas tão próximas de nós, do nada, acabam sendo tão odiadas, só porque falou algo que desagradou. Você já passou por experiências assim? É como aquele casamento, que com um pouquinho os dois começam a morrer um para o outro. Estão vivos, mas estão mortos lá dentro, não conversam mais. Onde já se viu marido e mulher que porque passou anos de vida conjugal, já não conversam mais? Marido e mulher que não sonham mais, não tem mais paciência um com o outro. Meu bem, o que foi? Não, meu bem, é só para você me ajudar aqui, já está sem paciência. Você conhece alguém assim? Calma, um de cada vez. É quando marido e mulher não tem mais química, não tem mais confiança, não tem mais beijo, não tem mais carícias. Meus irmãos, às vezes quando eu celebro o casamento, alguém fala, coitado, está entrando na furada, né? E eu olho para aquela pessoa séria e falo, mas furada por quê? Casamento é bênção de Deus. Casamento nasceu do coração de Deus. Casamento é a coisa maravilhosa que Deus deu para o homem e para a mulher. Se o casamento não está indo bem, é porque o homem e a mulher, em algum momento, se afastaram um do outro nos seus sentimentos e se afastaram de Deus. Pais que não falam com filhos. Onde já se viu isso? Filhos que não falam com o pai, irmãos que não se falam, crentes em Jesus que não se falam com o outro por causa de mágoa, por causa de conflitos. Irmãos, Caim nos ensina que quando a nossa arrogância cresce diante de Deus, a gente não consegue mais olhar para as pessoas com bons olhos, porque a gente acha que nós somos a vítima. Caim nos ensina que a nossa incapacidade de olhar para os nossos erros e limitações é que estão afastando a nossa vida da vida das outras pessoas. E talvez você hoje esteja vivendo esse período na sua vida sozinho. Você não consegue se relacionar com ninguém. As pessoas não querem ficar perto de você, porque você é uma pessoa que está sempre reclamando, está sempre criticando. Você nunca consegue usar uma palavra de bênção, de carinho, de alegria, de celebração. Sabe o que me chama a atenção? Caim não vigiou porque Deus o avisou antes. Deus repreendeu Caim antes dele cometer o erro. Da mesma maneira, Jesus nos repreende nesta noite, porque nós somos como Caim. Nós precisamos, irmãos, de transformação diária. Nós precisamos ler a palavra diariamente. E o sangue de Jesus é que pode nos sustentar e apagar todo o nosso erro, todo o nosso pecado e tirar-nos daquele momento em que nós estamos escravizados pelo nosso passado de dor. O sangue de Jesus é poderoso para fazer nova todas as coisas em nossas vidas. E o Espírito Santo de Deus é quem pode neutralizar no nosso coração tudo o que estamos sofrendo. Deus está vendo a nossa dor, Deus está vendo a sua dor, Deus sabe de tudo que você está passando, mas talvez hoje você esteja aqui e você ainda não entendeu que não adianta você estar na igreja com tanto conhecimento se você não tem uma vida íntima com Deus diariamente. Se o seu relacionamento com Deus está rompido, porque a prova pela qual o seu relacionamento com as pessoas está rompido é porque você se rompeu com Deus. Caim era um religioso sem transformação. Caim prestava um culto a Deus que Deus não aceitava. Deus, Ele entende, Ele conhece, sabe por que você está chateado nesta noite, mas isso não é motivo de impedir você de adorar a Deus e de celebrar o nome do Senhor. A falta de paciência, a falta de amor, a falta de misericórdia, tudo isso revela que houve um rompimento com Deus e também há um rompimento com o seu próximo. Talvez hajam coisas que precisam ser mudadas nos seus relacionamentos. Caim, ele não quis fazer isso. Caim se tornou um fugitivo a partir deste momento. Sabe, meus irmãos, muitas vezes, como nós aprendemos de manhã, nós tomamos decisões
não temos responsabilidade para assumi-las, e a primeira coisa que fazemos é fugir. Do que você está fugindo nessa noite? Daquela conversa difícil? O que você está fugindo nessa noite? De chamar aquela pessoa e pedir perdão e gerar perdão? Do que você está fugindo nessa noite? De dizer para Deus: Senhor, eu sei aonde estou errando. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Senhor, eu quero irradiar o Teu amor para todas as pessoas ao meu redor. Senhor, eu quero ser um luzeiro do Senhor aqui nesta terra. Eu quero experimentar o milagre diário do Senhor na minha vida, fazendo com que eu seja um reflexo do Teu amor em todos os meus relacionamentos. Sabe, queridos, o que me chama a atenção é que quando nós estamos bem resolvidos aqui dentro com Deus e conosco mesmo, pode cair tudo que a gente não vai ser abalado. Abel não tinha feito nada para Caim e ele foi morto. Mas às vezes, muitas perseguições acontecem na nossa vida, não pelo que a gente fez, não pelo que a gente faz, mas por aquilo que nós somos. Mas não tenha medo, não tenha desânimo. Você é querido de Deus, querida de Deus, você é menina dos olhos de Deus, você é a pessoa pela qual Cristo derramou cada gota de sangue naquela cruz, para que pudesse ter vida e vida em abundância. Por você ser amado de Deus, por você ser servo e serva de Deus, o mundo não vai te amar, o mundo vai te odiar, mas você pode dizer: eu não estou preocupado se o mundo vai me odiar. Para mim, amar a Deus é a coisa mais importante, e amar o mundo que me odeia é consequência deste relacionamento com Deus. Eu não sei como está o seu relacionamento, eu não sei como você tem vivido a sua religiosidade, mas Deus quer que esses conflitos caiam por terra. Talvez você esteja desanimado com questionamentos. Deus está te respondendo: eu cuido de você. Você pode enfrentar tempestades, você pode enfrentar momentos adversos. Eu cuido de você. Eu não vou te abandonar. Eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu sei o que você está passando. Eu conheço o teu coração. Eu estou vendo o conflito que está na sua alma, os questionamentos. Deus sabe. Ele diz exatamente isso: entregue esses conflitos que você tem nas minhas mãos. Eu te amo. Eu quero fazer nova todas as coisas na sua vida. Porque se você estiver bem com Deus, você vai estar bem com as pessoas ao seu redor. Você vai poder ter um estilo de vida de alegria, de celebração. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a pensar se por algum momento na sua vida você também não tem sido como Caim. Se eu não tenho sido como Caim, eu tenho procurado fazer a minha religiosidade, uma religiosidade normal toda semana, mas no meu coração eu não estou tendo uma intimidade profunda com Deus. No meu coração, Deus não é prioridade. Eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não tenho prazer de vir à igreja. Eu passo mais tempo no celular, na internet, do que conversando com Deus. Há um conflito na sua vida com Deus. Reconheça isso. Porque se Deus fosse o centro da sua vida, o celular não iria tomar o lugar de Deus na sua história. Se Deus fosse o centro da sua vida, o seu prazer seria em estudar a palavra de Deus. O seu prazer seria de estar na presença de Deus. Talvez haja um conflito na sua vida com alguém. E você vive bem com algumas pessoas, mas tem pessoas que você tem raiva, tem mágoa. Você bloqueou essas pessoas. Elas não podem entrar no ciclo das suas amizades. Você precisa gerar perdão. Você precisa amar. Principalmente se é alguém da fé em Cristo Jesus. Porque no céu nós vamos passar a eternidade juntos. E se vamos passar a eternidade juntos nos céus, por que não podemos passar aqui na terra esses momentos que aqui temos tão limitados, com amor, em comunhão e com o coração cheio de perdão? Deus quer mudar o seu casamento nessa noite. Talvez você, marido, precise voltar ao primeiro amor com a sua esposa. Dizer para ela o quanto você a ama. Dizer para ela o quanto você tem orgulho de ser marido dela, estar casado com ela. Você, esposa, dizer para o seu esposo o quanto você tem orgulho dele, o quanto você o admira.
Talvez vocês, filhos, precisam dizer para os seus pais o quanto vocês se sentem orgulhosos de serem filhos deles, honrados. Talvez vocês, pais, precisam dizer para os seus filhos nessa noite o quanto vocês os amam, porque o dia a dia, a agitação, separam vocês desses momentos. Se você está bem com Deus, você estará bem com as pessoas ao teu redor. Entregue a sua vida ao Senhor nesta noite. Diga: Jesus, lava-me, transforma-me, purifica-me. Jesus, tira de mim toda arrogância, toda prepotência. Jesus, eu sou fraco, eu sei aonde eu errei, eu quero começar de novo. Creia nisso, o Senhor vai te dar uma página em branco, para escrever agora na página da sua vida, uma linda história de amor, uma linda história de restauração, uma linda história de salvação, uma linda história de perdão. Eu pergunto, você quer isso? Eu convido a igreja a ficar em pé. E eu quero pedir a você, em nome de Jesus, o Senhor quer fazer nova todas as coisas na sua vida, mas tudo começa em Deus. É sua vida com Deus, é sua intimidade com Deus. Como você está vivendo na presença do Senhor? Puramente uma religiosidade vazia, ou você tem prazer de estar na presença de Deus? Enquanto nós estivermos cantando, eu quero te convidar a, neste momento, tomar essa decisão poderosa na sua história, de dizer: Deus, transforma-me, revigora-me. Deus, eu não quero ser como Caim. Eu quero, ó Deus, jogar por terra todo o conflito que eu tenho contigo, com a minha espiritualidade e com o meu próximo. O teu próximo talvez esteja aqui. É hora de perdão, é hora de restauração. E se Deus fala com você, enquanto estivermos cantando, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. Eu quero colocar a minha vida diante do Senhor. Esta é a oportunidade que Deus está nos dando. Vamos adorar ao Senhor. Diz: Senhor, cobre-me com a tua unção, com o teu poder. Faça de mim uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, alguém com sonhos, alguém que ainda tem muito para viver nesta terra e desfrutar o melhor do Senhor, mas com um coração como o de Abel, um coração livre do ódio, livre do rancor. Deus quer mudar a sua vida agora, para sempre. Volte primeiro para Deus e diga: Senhor, ajude-me, para que os meus relacionamentos sejam também saudáveis e abençoados. Você sabe aonde você precisa melhorar. Eu já estou aqui na frente porque eu sei que eu também preciso. Há muitas coisas que nós falhamos na nossa vida. O jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de responder a alguém, a falta de paciência. Esta noite Deus quer mudar a história da sua vida, dos seus relacionamentos, da sua família. Descanse no Senhor. Vem aqui e diga: Senhor, aqui estou, quebrado, humilhado, sem forças, mas eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Venha, em nome de Jesus. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Venha, não tenha vergonha. O Senhor faz nova todas as coisas. Essa é a sua oportunidade com Deus. Venha, diga: Senhor, eu quero descansar em Ti. Minha Abel tinha essa certeza. Segura em Deus. Entregue sua vida nas mãos do Senhor agora. Quem aqui não tem conflitos? Quem aqui não tem problemas? Quem aqui não enfrenta adversidades? Consagre a sua vida ao Senhor agora. Diga: Pai, ajude-me, restaura-me. Vem em nome de Jesus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo. Você crê nisso?
sobre a tempestade, Deus te fará voar. Deus vai aceitar o seu culto como aceitou de Abel. Deus quer que você perdoe. Deus quer que você tenha uma vida diferente a partir de hoje. Imagine você está diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que nos ama, aquele que se entregou por nós numa cruz, mesmo nós ainda pecadores. Ele está aqui presente porque Jesus é o Emanuel. Ele anda no meio da sua igreja. Não adianta esconder, Ele sabe o que vai no fundo da nossa alma. Ele sabe da frieza que nós temos às vezes com a nossa fé, os nossos relacionamentos. Ele te trouxe aqui nesta noite. Chegou a hora de você dar um basta nessa frieza e dizer: Pai, quero ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, uma filha melhor, um pai, uma mãe melhores. Essa sua oportunidade eu sinto no coração. Você precisa fazer isso agora. Vem aqui à frente. Deus quer mudar a história da sua vida, da sua família, da sua geração. Você precisa se colocar diante de Deus e dizer: Pai, eu sei o quão eu tenho sido como Caim, arrogante. Eu não tenho admitido que eu estou errado. Peça perdão a Deus. A sua vida com Deus é que vai fazer diferença no seu relacionamento. Vem aqui à frente agora em nome de Jesus. Este é seu momento com o Senhor. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Esta é a oportunidade de receber este bálsamo dos céus sobre a sua vida. Venha, eu quero orar por você. Ó Deus, obrigado porque Tu és o Deus do recomeço. Obrigado porque Tu és o Deus das oportunidades. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sonda o nosso coração. O Senhor sabe se há em nós algum caminho mau. O Senhor sabe, ó Deus, se há em nós pura religiosidade, como havia no coração de Caim. Ó Deus, o Senhor sonda a nossa alma e sabe o quanto muitas vezes estamos frios na fé, frios na leitura bíblica, frios na oração. E automaticamente, ó Deus, estamos frios nos nossos relacionamentos interpessoais. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe porque nós muitas vezes não queremos admitir essa frieza. Nos perdoe, ó Deus, quando muitas vezes nós estamos matando as pessoas com palavras, com atitudes e até mesmo dentro do nosso coração, porque não perdoamos. Nessa noite, Senhor, queremos sair deste lugar santo, a casa do Senhor, com o coração leve e certo de que o Senhor perdoou as nossas transgressões, de que o Senhor está nos dando uma página em branco para recomeçar. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus do começo, Tu és o Deus da restauração, Tu és o Deus do perdão. Obrigado, ó Deus, porque a última palavra é Tua e nada é irrecuperável para Ti. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque temos plena certeza nesta noite que o Senhor está começando uma nova obra na nossa vida e há de completá-la até a volta de Jesus Cristo. Agora em especial, Senhor, eu coloco essas vidas preciosas no Teu altar, vidas por quem Cristo derramou sangue naquela cruz. Ajude-os, ó Deus, nas dificuldades, nas aflições. Ajude-os, ó Deus, diante dos conflitos. Renove-os, ó Deus. Dê a eles agora o vigor do Teu Espírito Santo, para que possam sair dessa tempestade com os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu peço a bênção do Senhor sobre essas vidas e oro como ministro do Evangelho, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém.
Você pode dar um abraço a quem está do seu lado? Diga: Deus faz nova todas as coisas. Pode sair do seu lugar. Deus faz nova todas as coisas, em nome de Jesus.